Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta aqui na comunidade. Hoje falaremos sobre as três principais formas de liberdade. Bom, esse conteúdo, então, ele é pensado dentro daquilo que estamos vivendo, antevendo as crises que vamos enfrentar. Então, vamos dividir essa aula em três grandes partes. Cada uma delas procurando desenvolver essa independência em relação aos demais. Então, vamos começar com a independência emocional. A nível de introdução, somos seres muito emotivos, muito sociáveis, isso faz parte da nossa natureza. Então, por vezes ou outras, podemos nos pegar com essa vontade, com essa necessidade de nos sentirmos aprovados pelo entorno, de nos sentirmos validados pelos outros. Isso aqui, até certo ponto, ele é bacana, porque permite que nós possamos coexistir em sociedade. Então, é um instinto benéfico. Mas quando temos crenças, formas, pensamento que prejudicam isso aqui, acaba se tornando uma dor de cabeça. Porque a busca por aprovação pode ser tão grande que ela arrisca a própria individualidade. Então, eu abro mão de quem eu sou, do que eu quero, para poder me enquadrar no que o outro espera de mim. Então, isso daí nós temos uma falta de identificação pessoal. É prejudicial, né? Porque para que eu possa pertencer, eu preciso saber primeiro quem eu sou. Se eu perco a referência de quem eu sou, então eu me transformo numa massa, né? E uma massa desfigurada, disforme. E nós só percebemos as consequências dessa escolha conforme o tempo vai passando. Que chega naquele período que a pessoa se pergunta o que eu fiz da minha vida, valeu a pena, o que eu fiz no meu passado. Então, essa consecução de arrependimentos, remorsos, melancolias, elas configuram um presente que foi negligenciado, que os levou até um futuro catastrófico, por assim dizer. Então, dominar as emoções é uma tarefa árdua, né? Nenhuma das três formas que eu vou passar aqui são simples, mas elas são possíveis. Então eu digo que é possível porque eu não sou expert no domínio das três, mas eu atingi algum grau de maturidade em relação a isso. E é pensando nisso que eu transfiro isso para vocês. Muito bem. Nós sempre tratamos aqui no assunto, que é no canal, né, trazendo assuntos aqui para vocês, que todo fato ele está conectado a uma emoção. Então pense que sempre que você faz alguma coisa, que você pensa em alguma coisa, que você se submete a alguma coisa, você está gerando ali um complexo entre o que eu faço e o que eu sinto. Da mesma forma, o que os outros fazem, como que os outros reagem ao que eu estou fazendo, vai abrindo uma cadeia de emoções, de sentimentos. Então, quanto mais confuso é o estado emocional, mais complexo é o ato, mais complexos os fatos, mais complexos as reações. Então, para que possamos adquirir conhecimento e controle sobre aquilo que sentimos, nós temos que ter um contexto bacana sobre aquilo que vem acontecendo. Isso nós fazemos muito no processo de cognição, de consciência. Por exemplo, o que que você está sentindo? Está sentindo tristeza? Muito bem, puxa ela. Tristeza do quê? Né? Então, indo por um lado mais comum, nas amostragens que eu tenho pelas pessoas que eu atendo, vou trazer um exemplo para que vocês entendam. O sentimento, a emoção mais comum hoje em dia, ela tá sendo muito o ódio. As pessoas maqueiam isso daqui chamando de raiva, de estresse, mas veja que é uma carga de movimento agressivo, então ela vem do ódio. Então, a impaciência no trânsito, impaciência para lidar com o problema dos outros, impaciência para lidar com os próprios problemas.
Isso daqui tudo configura um ódio crescente. E veja, esse ódio ele está conectado a várias coisas que aconteceram que saíram do controle. Então o ódio ele tenta controlar aquilo que em algum momento saiu do controle, seja uma pessoa, seja uma situação. Então ele se manifesta para tentar corrigir, né? Então veja que ele tem a utilidade dele, que é o movimento. E é importante que vocês tenham isso em mente para não permitir que crenças como erradicar o ódio se manifeste. Então veja que não é esse o propósito. O propósito é transformar esse ódio em força de trabalho, porque ele é uma emoção muito boa, né, se bem aplicado. Então veja que a natureza traz recursos, cabe à consciência manifestá-lo de uma forma mais apropriada. Quando você começa a refletir sobre o mecanismo dessas emoções, desses complexos, você começa a enxergar um padrão. Pelo menos foi nisso que eu fui percebendo, analisando, estudando e me vendo também. O ódio, ele é o último item a se manifestar, né? Ele é a terceira emoção na cadeia. Então, quando ele se manifesta, quer dizer, é a armadura que se formou para proteger a pessoa de passar por mais problemas. Então, ela fica mais fechada, mais agressiva, mais irônica, mais debochada, porque na verdade é um filtro. Ela não quer deixar que nada mais entre que possa afetar a integridade dela mais do que já vinha afetando. Então, quando você começa a investigar isso, você se faz a seguinte pergunta: o ódio, nesse caso, ele está protegendo. Está protegendo o quê? Então, mais do que ele está protegendo, é por que ele está protegendo. A pessoa está se sentindo ameaçada. Está se sentindo ameaçada por quê? Por contra quem? Então, veja que são aspectos, como nós já explicamos em vários vídeos das sombras, são aspectos que foram jogados para o inconsciente. Então, ela já não tem mais acesso consciente. Ela precisa fazer uma reflexão profunda para encontrar esses motivos. Quando você atravessa esse ódio que vem sendo recorrente, você começa a enxergar um padrão de tristeza. Tristeza por quê, né? Porque imagina, em algum momento, olha eu escrevendo errado aqui. Porque em algum momento ela passou por alguma situação que desagradou. Uma traição, uma humilhação, uma mentira, uma informação de abandono. Então aquilo tudo machucou ela de alguma forma. Então veja que a tristeza ela se manifesta porque alguma coisa foi esperada de alguém ou de alguma situação. Se nesse caso houvesse uma mente estruturada que não esperasse nada das pessoas, apenas de si mesma, ela já automaticamente não chegaria a esse ponto aqui, porque ela saberia. Não tem por que esperar nada de ninguém. Se eu não espero, então eu não me desiludo. Se eu não me desiludo, então eu não sofro. Se eu não sofro, logo eu não crio uma armadura. Se eu não crio uma armadura, logo eu não fico reativo num sentido mais estressante. Então veja que é uma consecução de cadeias. Então é alguma coisa que ela passou que machucou. E antes disso, nós temos o medo. O medo é o primeiro item da cadeia, né? Então você passou por um fato, sentiu medo, né? Eu senti medo de ser abandonado, senti medo de ser negligenciado, senti medo de ser diminuído, questionado, desprezado, senti medo de errar. Todos esses medos, eles não são assistidos pela consciência porque fogem do controle. Algo em mim sabe, não tem como eu acertar tudo, não tem como todo mundo gostar de mim, não tem como tudo ser do jeito que eu quero. Então, ao invés de eu lidar com esse medo, o que que eu faço com ele? Abafo ele. E começo a criar crenças que vão contra a vida. Não, porque existe, vou dar um exemplo para vocês, porque existe a lei do segredo que diz que eu posso atrair o que eu quiser e quem eu quiser. Um dia a gente vai gravar um vídeo só sobre falando sobre o segredo, né, pessoal? Mas assim, a gente vê que tem muitas falhas, né, nos aprendizados que a internet passa. Então ele começa a criar todo gênero de crença mirabolante na cabeça. Ele cria uma imagem de uma pessoa que é capaz, de uma pessoa que consegue, mas ele se esquece das limitações que ele tem. Obviamente, ele lida com o fracasso, porque a vida se impõe e diz pra ele que não pode ser como ele quer.
Então aqui é o processo da adolescência, né? Ele cria um objetivo obstinado, obsessivo, e a vida como uma mãe e um pai vai lá e disciplina e fala, não, eu não vou te dar, não porque eu não te amo, mas eu não vou te dar porque eu sei que isso vai te levar para autodestruição. Mas a mente, o ego, por enquanto, não tem essa consciência, porque eles querem aquilo naquele momento. Então, isso gera desilusão, que gera ódio, que cria tudo isso que nós já comentamos aqui. Então, como que conquistamos a independência emocional? É ter consciência sobre os seus pontos de pressão, que te causa medo. Então, os egípcios, eles resumiram esses medos em 4 ou 5 medos básicos, né? Eu acredito que são 4. Medo de errar, medo de tentar, medo de se entregar, medo de morrer, medo de enfrentar. Acho que são 5. Então, nós sempre trabalhamos em cima desses medos. O principal é o medo de morrer, né? Que é a transmutação, que é a emancipação. E muitas vezes acreditamos que a morte é morte física, mas na verdade não necessariamente. Ela pode ser a morte daquilo que eu acreditava, a morte de tudo aquilo que compunha a minha mente, que hoje não faz mais parte de mim. Então, se comparar o Eduardo de hoje com o Eduardo de 10 anos atrás, aquele Eduardo morreu, né, figuramente falando, para dar origem ao novo eu. Então, esse processo ele exige que nós confiemos. E confiança exige ter consciência do medo. Medo de quê? Para quê? Então, para conquistar a independência, questione quais são os pontos que você tem mais preocupação, que as pessoas adoram chamar medo de preocupação, né? Eu vejo muito isso quando eu tô atendendo. A pessoa, eu falo, qual o seu medo? A pessoa já, nenhum. Tá, então com o que que você se preocupa? Ah, eu me preocupo com isso. Aí você vai vendo, vem tudo daqui. Então nós temos muito medo de demonstrarmos vulnerabilidade. Então são tramas ali que nos acostumamos a enxergar. Mas seja honesto consigo mesmo. Escreva numa folha. O que que me causa preocupação? O que que me pressiona de alguma forma? Você conquistando a independência emocional, ninguém mais te afeta. Claro, não é que você vai ser de ferro, né? As coisas vão acontecer, vão ali mexer com você de alguma forma, mas elas não vão mais te derrubar. Você não vai ser mais reativo ou reativa desproporcionalmente, dizendo coisas que vai se arrepender. Você não vai agir com uma certa, com um certo exagero ao demonstrar suas emoções, aquele soluço, aquela doideira toda, né? Desespero. E ao mesmo tempo você não vai ficar catatônico, sem saber o que dizer ou o que responder. Então, por que que a espiritualidade em essência, ela sempre comenta que é tão importante estudar? Porque dentro de nós existe uma gama de sentimentos e emoções. Quando você estuda, você começa a se relacionar com essas coisas, a entender o que elas representam, para que você possa expressá-las. Então, se eu não estudo, se eu não leio, se eu não assisto uma palestra, se eu não vejo uma aula, eu sinto coisas aqui que eu não sei o que são. Se eu não sei o que são, eu não expresso. Se eu não expresso, elas se acumulam. Se elas se acumulam, elas me tornam refém, sequestram a minha consciência e se impõem. Então veja, se eu não tenho consciência da minha natureza, ela me assume por instinto de sobrevivência. Então veja que majoritariamente a sociedade está assim, né, se baseando em instintos. Instinto de reprodução, instinto de expansão de recursos, de bens, instinto de proteger o seu espaço, mesmo que agrida o outro. Então, a consciência ela está sendo cada vez mais abafada. Então, por isso que é tão importante conquistar essa independência, certo? Falamos sobre a primeira, então vamos falar agora sobre a segunda. A segunda é independência física. É, não é segredo para nós também que hoje em dia nossa alimentação, nossos hábitos no geral, eles estão muito questionáveis, no sentido de que consumimos muitas coisas que nos fazem mal. E claro, isso aqui engloba muita coisa, né, pessoal? Se formos falar sobre remédios, sobre coisas que fazem mal, nós temos um ciclo de prisão onde o ser humano tem poucas opções. Então aqui não dá para
tentar ser meio hipócrita e falar viva uma vida 100% natural, porque não dá, né? Não no nosso contexto, a menos que você viva numa comunidade autossuficiente, né, que é outra história. Mas na questão física, explicamos na questão emocional, né, as emoções que estão ali. A física, nós percebemos que o nosso corpo ele tem necessidades, né? Necessidade de movimento é uma delas. Então esse corpo ele foi projetado para se movimentar, para trabalhar, né? E quando falamos trabalho, muita gente já fica incomodada, né? Ah, porque trabalho é ruim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tá bem. Ok, não vou dizer pra vocês também que eu adoro trabalhar numa CLT e tudo, né? Que é uma coisa que eu amo de paixão. Mas é uma coisa que nós precisamos. Então, o que que nós aprendemos a fazer nesse processo? Desassociar as emoções ruins daquilo que nós estamos fazendo. Até porque nós passamos a maior parte do tempo trabalhando, né? Então, se eu estou na maior parte do tempo fazendo uma coisa que eu sinto coisas ruins, quer dizer, eu já não tenho a independência física e nem a independência emocional. Eu já estou ali demonstrando que eu estou falhando em dois níveis de independência. Isso aumenta o nível de estresse, aumenta o nível de cortisol no meu corpo, me expõe a quadros de estresse, de ansiedade com mais frequência, isso detona meu corpo, porque são muitos hormônios ruins ali dentro do sangue, né? Então, o maior vilão desse sentido aqui é o sedentarismo. A sociedade, ela traz como suprassumo da vida você trabalhar nada e ganhar demais, né? Você fazer nada, ficar o dia inteiro só viajando, aproveitando. Falar, viajar é ótimo e recomendado. É uma recompensa merecida pelo que você está fazendo. Aí, claro, né? Uma viagem planejada, que não extrapole seus gastos, que não te coloque em dívidas, né? Então, uma coisa bem pensada. Aí sim é um mérito conquistado. Mas acontece que hoje a palavra-chave que define a maior parte das coisas que nós fazemos é o desespero. Então é o desespero de querer fazer, é o desespero de querer viajar, porque tem desespero de publicar, de postar, de mostrar onde está o que está fazendo. Então essa necessidade de validação também atrapalha bastante. Então nesse ponto, identificar o que o corpo precisa, né? É olhar ali o que está sendo necessário. Aqui, entrando nesse assunto que eu vou entrar agora, eu tenho que explicar uma coisa. Eu não sou psiquiatra. Então, de nenhuma forma eu estou encorajando você a parar de consumir remédio. Eu só estou dizendo para você por uma outra perspectiva, ok? Eu sou psicanalista, não sou médico, tenho isso em mente. Então, hoje em dia, nós temos um aumento na utilização de medicamentos controlados, medicamento tarja preta, né? Fluoxetina, clonazepam, por aí vai. Clonazepam não me lembro se é, mas fluoxetina eu lembro que é. Então, quando você usa esses medicamentos que deprimem o sistema nervoso central, eles afetam a estrutura central do nosso corpo. Então, eles desaceleram, enquanto tem outros que aceleram, mas nós vemos que a maioria dos remédios consumidos é para desacelerar o funcionamento desse sistema nervoso. E veja, que nem nós sempre dizemos, mais do que é por quê. Mais do que o remédio, é por que eu estou consumindo. O que está acontecendo? Então, se eu estou consumindo um remédio que deprime meu sistema nervoso, quer dizer que eu estou agindo com muita rapidez. E por que que eu estou agindo com muita rapidez? Aí eu tenho que fazer uma análise sobre as crenças, sobre as coisas que eu sinto e sobre a forma que eu trabalho, que eu trato meu corpo. O que que eu percebi na maior parte das vezes? As pessoas veem o trabalho como algo horrível, não gostam, então isso faz com que elas se sintam obrigadas a fazer aquilo. É igual você colocar o filho para fazer uma coisa contra a vontade dele durante 8 horas por dia. Vai ter um momento que ele não vai aguentar mais, e ele vai se rebelar. Ele não consegue se focar no que ele está fazendo, a produtividade dele cai, ele não consegue estudar, porque ele está totalmente contrariado. Ao mesmo tempo, você vai castrando os prazeres que aquela pessoa pode ter, né? Você vai tirando momentos, eu digo isso porque hoje em dia as pessoas estão tendo cada vez menos prazer. E aqui, quando eu falo prazer, não estou falando de sexo, estou falando prazer pela vida. Porque você fica lá um tempão trabalhando e depois você vai para uma balada, para uma festa. Nada contra isso, mas veja que
é uma exposição muito elevada a níveis altíssimos de dopamina, serotonina, que depois levam ao estado mais depreciativo. Então, é um ciclo vicioso de hábitos prejudiciais. Então, aqui, qual é a questão? Ir para uma festinha não tem problema, mas você tem que entender quem está controlando quem. Você tem controle sobre a festa ou ela tem controle sobre você? Você tem controle sobre o sextou ou o sextou tem controle sobre você? Porque se o sextou tem controle sobre você, quer dizer o quê? Que você não gosta do trabalho, que você não vê a hora de beber alguma coisa para poder se distrair da vida que você não gosta. Aí você para e pensa, tá, mas por que que eu não gosto dessa vida? É a atividade que eu estou exercendo? Ah, eu não gosto do que eu faço. Então por que que eu não estudei? Por que que eu não fiz um curso? Por que que eu não fui atrás? Ah, porque então eu quis gastar meu dinheiro com outra coisa. Então aqui você começa a entender o seguinte: não é questão de culpa, né? Não é chegar e falar, ah, a culpa é sua de você estar assim. A responsabilidade, sim, porque você não quis investir em si mesmo. Ah, porque os cursos, a faculdade não é válida, porque dizem que é uma. Não importa, a questão é conhecimento. Você abriu mão das oportunidades de ter tido conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem preparação. Se você não tem preparação, você não pode exercer determinado cargo. Se você não exerce o cargo, você não merece o salário. Então veja que é uma cadeia também. Porque veja, você tem a diferença lá. Você tem, por exemplo, um atendente e você tem um analista fiscal. As 8 horas do atendente valem menos que o analista fiscal. Por quê? Porque o atendente você consegue encontrar com mais facilidade, o analista já não, porque ele tem que ter um conhecimento, tem que ter um domínio. Então ele tem que ter uma bagagem, uma estrutura. E para ele ter isso, ele tem que ter investido nisso em algum momento. Ele tem que ter dado o tempo dele, investido nele mesmo, ter se focado, ter se disciplinado para poder atingir um grau de satisfação ali para poder exercer aquele cargo. Então veja que tudo aquilo que ele está exercendo reflete no esforço que ele fez em relação a ele mesmo. Na mesma questão da atendente, não houve esforço, né? Não houve muito esforço, porque é uma profissão mais simples de se aprender. Então, veja, se você já pensou aqui que você fez isso, não se culpa, pensa daqui para frente. O que que eu vou fazer daqui para frente? Vou estudar o quê? Vou ver o quê? Porque mesmo que você não faça uma faculdade, o fato assim, tem muitas empresas hoje em dia que elas não estão mais exigindo muita coisa. Elas estão exigindo o quê? Uma pessoa comprometida, uma pessoa pontual, uma pessoa honesta, íntegra. Então as empresas já estão percebendo que elas é mais simples você ensinar para a pessoa sobre finanças ou liderança do que você ensinar uma pessoa a ser pontual, do que você ensinar uma pessoa a ser íntegra, respeitosa, amável. Então, se ela já vem com as virtudes por natureza, o restante ela ensina. Ela dá um curso, ela ajuda com uma faculdade, né? Dá um incentivo para a pessoa crescer dentro da empresa, a empresa crescer junto. Então, assim, você tem ali uma grande vontade de aprender. Você entra numa empresa, a empresa percebe a tua dedicação. É claro que daí nisso daqui você passa por várias dificuldades, né? Por exemplo, vai ter aqueles coleguinhas do trabalho que vão achar que você puxa saco, que vão achar que você está sendo protegido. Então, nós temos que ter um equilíbrio muito grande para não pisar em cima dos colegas, para caso você se tornar o líder, eles não te respeitar. Você tem que ter um respeito, sim, por eles. E ao mesmo tempo atender a demanda do patrão. Então você vê que nós vivemos num mundo meio inverso ali, né? Você se envergonha de elogiar, mas não se envergonha de sair brigando com um desconhecido, né? Então os valores estão bem invertidos. Então temos que ter uma mente bem forte para poder coexistir nesse contexto totalmente irônico, para dizer o mínimo, né? Então a independência física é transformação em relação à visão que temos do trabalho. Obviamente, eu não poderia deixar de dizer exercícios. Então, se movimente, não é? Faça movimentos, faça uma caminhada, faça uma academia, faça dentro da sua casa, seja o que for. Mas é importante isso daqui. Porque se você tem um corpo sedentário, ele fica preguiçoso, até para desempenhar atividades vitais. E eu digo também porque eu conheço muita gente sedentária, eu observo bem como é que é isso a longo prazo. Então, se movimente. Pense bem nesse sentido aqui. E no outro,
Isso aqui parece até um pouco óbvio, mas cuide-se. E aqui quando eu falo cuide-se, não é para que você se alimente com tudo aquilo que o seu corpo quer. É que você dê para ele o que ele precisa. O melhor exemplo que eu tive disso daqui para que eu entendesse foi como é igual quando você leva uma criança para um supermercado, né? A criança vai querer o quê? Chocolate, doce, chips, refrigerante. Por amor, você vai comprar o quê? Arroz, feijão, uma mistura ali para poder ajudar, porque você sabe que ela precisa, porque sustenta, você sabe que doce não sustenta ela. Então não é que você não possa comprar um iogurte ou um chocolate, mas é que você não pode permitir que ela trate aquilo como a alimentação principal dela. Não pode. Então é a mesma coisa no nosso corpo. Eu quero um doce. O que eu estudei ali muitas vezes, que às vezes a fome, na verdade, é sede. A gente fica tanto tempo sem beber água que daí você acha que você está com fome. Então veio a fome, bebe um pouco d'água. Às vezes você vê que passa, então nem era fome de verdade. Você vai lá, gasta dinheiro, gasta recurso, enche teu corpo com alimentação que ele vai ter que trabalhar para digerir, uma coisa que às vezes não era necessário. Ou às vezes, eu quero um refrigerante. Para e pensa, eu preciso mesmo? Quando foi a última vez que eu bebi? Será que não foi uma propaganda que eu assisti e me deu vontade? Eu mereço um mimo porque eu trabalhei demais. Veja que essa é uma desculpa padrão. Eu mereço porque eu trabalhei muito. Peraí, então quer dizer que o trabalho para você foi uma obrigação, um saco? Então agora você vai compensar com uma coisa que vai te depreciar ainda mais? Então veja que é um ciclo de imprudência. Onde isso aqui vai te levar daqui 10 anos? Se estressando no trabalho e enchendo o corpo de bobagem. Se estressando no trabalho e enchendo o corpo de bobagem. E ao mesmo tempo não fazendo exercício nenhum. Aí depois chega lá na frente, tem um problema ali, uma doença, alguma coisa. Como aconteceu? Então as pessoas fazem muito isso. Como? É por quê? Aí você volta no passado. Olha o contexto aqui. Ó, bonitão. Ó a receita do que você está passando hoje. Então veja, a maioria não quer refletir. Elas dizem, minha vida tá horrível, tá ruim, mas não querem saber por quê. E quando você começa a puxar os fios, a pessoa não gosta, né? Não, não tem nada a ver. Não, tá bom, então. Tá legal, então, né? Eu lembro que quando eu comecei a atender pessoas, gravar vídeo, eu tinha muita paciência. Não sei se vocês lembram disso. Mas aí eu comecei a pegar muitos casos, a ouvir muitas pessoas. Aí eu comecei a entender um pouco do Hélio Couto, ser um pouco meio grosso às vezes. Porque, pô, meu, acorda, né? E a terceira forma de independência é a independência financeira. Essa daqui deixei por último porque eu acredito assim que hoje em dia ela é a principal. A gente já vinha tocando nesse assunto algumas vezes, mas vamos aqui através de uma outra perspectiva. É, como que estão as finanças da maioria das pessoas, pelo menos as que eu tenho contato, as que eu conversei e as que eu estudei, né? As dívidas estão altas, não tem investimentos e baixos rendimentos. As linhas estão totalmente inversas àquilo que seria o ideal. Bom, eu tinha uma visão sobre banco que mudou drasticamente de uns tempos para cá, principalmente depois da 13ª onda da ressonância, que eu até fiz um depoimento aqui no canal. Eu não vou ser hipócrita, né? Eu tinha uma visão de que banco protegia o nosso dinheiro, de que ele era o guardião do nosso dinheiro. E muitas pessoas já vinham me falando, Eduardo, banco não é assim, banco não é desse jeito. Não, é aquela visão romântica. Vocês veem como é que é as coisas? Eu estudo isso daqui já deve ter uns 7, 8 anos e eu tinha uma crença dessa e nem imaginava. Até que um dia minha ficha caiu. Porque eu tinha um cartão num banco de uma fintech
E eu vou ser honesto com vocês, eu tinha um limite de 8.000, né? Quando eu tinha esse cartão que eu ganhava bem como programador, esse valor ali tava, né? Dava para eu parcelar as coisas. Só que eu fiquei anos preso num cartão, pagando, recebendo meu salário já pagando fatura, sem ver um real. Eu não ficava devendo, mas também não sobrava nada. Porque eu acreditava que aquele cartão era um voto de confiança. Pelo menos essa é a explicação que eu tenho. Nós não percebemos que cartão de crédito é dívida, igual o Couto falava, anos e anos. Minha ficha levou 3 anos para cair. Questão de empréstimo, nós ficamos assim, nossa, né, o banco tá confiando em mim. Mas e os juros que tá correndo ali, né? Então você não tá pegando só aquele valor, você tá pegando muito mais. Questão de investimento, nós não temos estrutura financeira para aprender a investir dinheiro. Então, se você fala em investir, as pessoas já pensam em coisas como bolsa de valores, trades, hoje em dia até cassinos, então elas não têm noção do que é um investimento. Elas não conseguem enxergar a perspectiva disso, colocam o dinheiro em recursos de alto risco e muitas vezes acabam perdendo tudo. Então, o investimento acaba sendo descaracterizado, a pessoa passa a não crer mais nisso, então não procura mais. E ao mesmo tempo, os rendimentos são baixos, porque a pessoa tem uma produtividade baixa, opta por cargos, por profissões que não rendem muito dinheiro, eu digo assim, então trabalha muito, mas ganha pouco. Então, claro, o mercado de trabalho está competitivo, não dá para negar isso, ainda mais numa pessoa que vive em São Paulo, pega metrô, precisa ficar horas e horas ali. Então, para essas pessoas, realmente, nós temos que tentar ter compaixão nesse ponto. Não dá para dizer, ah, é só você querer. Ai, poxa vida, né? Eu já tive essa mentalidade, me envergonho de pensar assim. Mas é no sentido assim de você aos poucos ir modificando a forma que você se coloca, investindo no seu tempo, investindo conhecimento em você, e aos poucos você ir desenvolvendo relacionamentos que te permitam subir um pouco, né, na questão do trabalho. Porque veja, pessoal, de que nesse exemplo que eu falei de São Paulo, a pessoa fica o dia inteiro no metrô praticamente. Se você cultiva relações, se você vai investindo em si mesmo, a oportunidade vai aparecer. É questão de tempo. É claro que a pessoa fala, nossa, mas eu já tenho o dia todo ali hum, me estressando, trabalhando, eu vou ter que estudar ainda. Mas tá, pessoal, é uma escolha. É uma escolha de cada um, né? Se quiser mudar a situação, tem que mudar a forma que está agindo. Quanto a isso, não tem muito segredo. Então, para conquistar a independência financeira, quais seriam os passos? Primeiro deles, acaba com as tuas dívidas. Paga tudo. Se esforça, faz freelance lá, faz atividades extras, paga tudo. Renegocia, mas paga. Quita. Acaba com tudo isso daqui. E quando eu fiz um curso de para poder acabar com as dívidas, né? Que eu até falei para vocês que eu tava com algumas ali. O que que a gente vê? Faz bastante free, faz extra, pega bastante trabalho, faz isso durante uns 3 meses. Não faz isso por muito tempo para não acabar com o teu corpo, mas faz por um tempinho, só para você dar uma enxugada nas dívidas. Pega todas as dívidas que geram mais juros. Hoje em dia é muito comum falar de agiota, né? Pega o dinheiro com a agiota, então ele cobra muitos juros. Então paga ele primeiro. Junta um dinheiro ali e paga, faz um acordo. Depois você vai para as dívidas que geram menos juros, como um banco ali, um cartão de crédito, um empréstimo. No banco você pode chegar e falar, olha, vamos reunir tudo que eu devo, eu dou uma entrada e o restante eu parcelo. Então você já vai se organizando. A questão do investimento eu nem entro nisso muito agora, né? Porque primeiro pagar a dívida. E ao mesmo tempo ir aumentando seu rendimento. Então aumentando a produtividade, investindo em você, estudando. Então isso aqui é tempo, precisa de paciência. Porque veja, uma frase que eu escutei que eu achei incrível assim, né? Tem pessoas que devem pra mim também, mas eu sou aquela pessoa que não cobra, né? Claro, eu não vou ficar também deixar a pessoa aí, em algum momento eu vou cobrar, né? Mas eu já pensava assim, mas quando eu ouvi a pessoa dizendo foi engraçado. Ela falou, poxa, nós temos uma mania de dizer, ah, eu não durmo pensando na dívida. Nossa, eu não tenho tranquilidade porque eu tô devendo pra você. Dizer assim, ô meu filho, a sua preocupação, a sua insônia, a sua dor de cabeça não vai pagar o que você me deve. O que vai pagar o que você me deve é o seu dinheiro. Então, se você não tem dinheiro para pagar o que você me deve, nada mais eu quero.
Então, durma tranquilo, fique em paz, né? Então, rezemos pelos nossos devedores, né? Então, reza pra pessoa ter dinheiro e te pagar. Porque esse negócio de ficar se preocupando, perdendo sono, perdendo não sei o que, gente. E eu digo isso pra vocês porque essa é uma das maiores preocupações que nós temos. E eu atendo pessoas assim que, desde aquelas que ganham salário, até aquelas que ganham muito. E eu nunca tinha tido contato com pessoas que ganhavam tanto. Eu fiquei até de cara, falei, meu Deus do céu, essa pessoa ganha tudo isso. Aí você tá conversando com a pessoa e fala, tá, e o que que sobra do seu salário? Ah, não sobra nada. Eu, eu falei, meu, olha o potencial que você tem na mão e você tá desperdiçando, jogando fora. E a pessoa, você vê que não fazia caso, assim. Então você vê, ali eu entendi, dentro da minha visão, o salário não interfere, porque a pessoa tem um monte de recurso, mas ela não tem consciência para valorizar. Então são recursos ocos, recursos desalmados, não tem realização, não tem desfrute, porque não há consciência de mérito, de valor, de senso de valor. Então eu trago para vocês também mais um exemplo, pessoal. Isso daí não é tudo, né? Tem pessoas que falam, se eu ganhasse mais seria diferente. Se ganhasse mais com a mentalidade que tá, deveria mais também. Então veja que não é a quantidade de dígitos que está na tua conta, é a consciência que você tem diante daquilo que você está fazendo. Então isso daqui tem que ser um hábito constante. Tenha uma, tenha uma condição de vida que seja inferior ao tanto que você ganha. Ah, eu recebo lá R$ 2.000. Então, o meu estilo de vida não pode passar de 1.500 de preferência, né, pessoal? Também não vou exagerar aqui. Mas se você mora com alguém, se você mora com a família, você tem mais oportunidades. Se você mora sozinho, de fato, aí fica mais complicado mesmo. Mas é possível você se organizar. Porque senão, é aquela questão de nós ficamos preocupados com o dinheiro, temos um mau desempenho no trabalho, tratamos nosso corpo mal. Aqui que a gente pensa, eu vou sair para me distrair, vou comer isso aqui para me distrair porque eu mereço. Minhas dívidas vão só aumentando e cada vez mais eu vou ficando preso na dependência financeira, ficando preso no banco. Surge meu nome, o banco não confia mais no meu CPF. Aí eu vou perdendo crédito dos outros bancos, até chegar num ponto insustentável. Daqui 5 anos, até menos, você não conseguir cartão em lugar nenhum, você tá com o nome totalmente sujo, não poder fazer nada no seu nome, atado. Eu digo isso porque eu também conheço pessoas assim. Então a pessoa me fala, meu Deus, como que eu cheguei nesse ponto? Negligência atrás de negligência. Então, é complicado, né? Eu acho irônico isso, né? A pessoa fala, mas como? Eu falo, mas como? Com coisa que caiu do céu e que foi da noite pro dia, né? Isso aqui foi uma questão de anos sendo desse jeito. Muito bem. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo falando sobre a independência, as 3 formas de dependência. Caso vocês tenham alguma dúvida, estamos aqui nos comentários. Agradecemos pela audiência de vocês. Até a próxima.